Bem, senhoras, senhores, cá estamos nós mais uma vez. E acredito que essa seja provavelmente a última vez. São 40 episódios dessa temporada 1, na qual eu tentei, ao longo desse período, participar dentro desse projeto de um Brasil maior, capitaneado pelo Bolsonaro como um presidente não corrupto, de direita, conservador, de família e etc. E eu não sei se eu consegui isso ou não. Mas como, infelizmente, eu não recebi nenhum retorno desses próceres da pátria, daqueles que poderiam orientar, perguntar, e apesar das surpreendentes milhares de visualizações e contatos, e comentários, e perguntas por parte de coisas, eu não vi nenhuma manifestação do governo em si. Então, como eu não tenho nenhuma pretensão de cargo político, eu até uma vez recusei uma quantidade imensa de títulos de eleitor que foram colocados numa imensa mesa, dizendo que seriam eleitores meus nas favelas de Ramos, Roquete e adjacências, e eu manifestei que eu não teria nenhuma intenção política, muito menos em relação a votos. O único cargo que eu queria não estava disponível ainda, e ele não depende de votos. Bom, então, eu acho que está numa hora boa para encerrar essa minha participação e deixar que outros audazes, patriotas, amigos, prossigam de alguma forma. Eu me proponho, assim, dentro das muitas pessoas que me contataram, questionaram, perguntaram, falaram, orientaram, ajudaram, ocasionalmente, se tiver um tema ou tiver um assunto que precisem de algum esclarecimento, alguma coisa, eu me proponho a dar uma olhada e fazer, digamos assim, um vídeo pessoal, particular, ou para um grupo pequeno, um desses grupos do WhatsApp, fazer baixar a bola. Em resumo, baixando a bola. E por isso eu tenho alguns motivos para isso. Não é só uma questão de querismo, achismo ou qualquer ismo desses simpáticos. Inicialmente, eu queria dizer para vocês o seguinte: o que me norteou nesse período de 40 lives voltadas para sair fora da panela? O que é o problema da panela? Geralmente as pessoas que estão envolvidas dentro do governo, eles têm uma quantidade enorme de problemas a resolver e de atitudes. Qualquer profissão mais ou menos é por aí. As pessoas entram dentro de um círculo e que o tempo do dia, 8, 10, 12 horas, é insuficiente. As pessoas vão para o travesseiro pensando o que vai fazer amanhã, as pessoas estão sempre preocupadas em coisas para resolver amanhã, e não tem tempo para filosofar, para pensar em determinadas coisas. É muito complicado. É muito complicado. E eu compreendo exatamente isso. A minha intenção era me colocar fora da feijoada para conseguir ver que tinha um fogão, que o fogo estava aceso, que tinha uma panela, que tinha tempero dentro, que tinha uns pedaços de porco, que tinha feijão, que tinha sal, que tinha cebola. Então, e dizer para eles: cuidado, a cebola está muito, o sal está pouco, tem uns pedaços de porco aí não compatíveis, etc. Desculpe, eu peguei uma coisa estranha aí, que não sei exatamente o que foi, que me derrubou, mas derrubou mesmo. Mas estou restabelecendo. Bom, então, esse foi o quadro que me colocou dentro desse pequeno projeto de participar de alguma forma dentro dessa nova era iniciada com o governo Bolsonaro. Bom, eu tenho aqui o conceito dessa minha operação. E eu digo o seguinte, aliás, não sou bem eu que digo, eu repito o seguinte: fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que alguém deseja ouvir, elogiar, agradar, compartilhar, ser amigo, ser colega, ser colega. Isso é maravilhoso. Vamos ralar juntos, vamos fazer tudo juntos, maravilhoso. Difícil mesmo é ser amigo. Amigos para todas as horas, inclusive essas políticas patrióticas que nós estamos vivendo agora. Dizer sempre, mas é muito danoso, é sempre muito complicado, dizer sempre a verdade. Quando for preciso,
e com confiança no que está dizendo. Eu procurei ao máximo seguir essa máxima, seguir essas ideias e seguir esses princípios, que são extremamente corretos, e tem um autor. Então, não é de minha lavra. Então, isso aí é o princípio que me motivou a participar desse projeto que eu estou encerrando hoje. Bom, e no encerrar de hoje, eu tinha estabelecido 3 títulos que poderiam ornar essa minha apresentação. Salve, salve José Dirceu, acorda presidente, ok rapazes, vamos. Isso aí a critério de cada um dos meus amigos, meus ouvintes, aqueles que me seguem, aqueles que volta e meia se manifestam. Bom, por que salve, salve José Dirceu? José Dirceu é o ideólogo do PT, é o cérebro pensante, é um camarada fantástico, ele é tão inteligente que ele é um corrupto condenado. Ele é tão... aquela velha história que ninguém quer tomar conhecimento do poder. O projeto do poder. Está ficando chato falar isso, mas é a última vez, eu juro para vocês. O projeto do poder, o poder de poder fazer. Lula teve o maior projeto de poder da história desse país. Lula, fui falar nos regimes militares, que foi a expressão máxima para o bem. O Lula foi a expressão máxima do projeto de poder para o mal. Mas ele tinha poder. Ele podia fazer leis, desfazer leis, dar dinheiro para o exterior, roubar, mutilar, matar, mandar matar, fazer o que ele quisesse. Ele tinha poder para isso. E fez. E fez. E fez com todas as letras. Então, excetuando os governos militares, o governo do Getúlio, né, o Lula foi a expressão maior do poder para o mal. Ele conseguiu todo o poder. Comprou a mídia, comprou a Globo, comprou fulano, fez, aconteceu, distribuiu de rodo. Eu vi uma relação dos investimentos que os governos Lula, Dilma, Fernando Henrique e outros da esquerda fizeram. O Lula foi o exponencial, mas todos os presidentes da esquerda fizeram parte desse movimento do poder. E, além disso, deixaram raízes plantadas para o futuro, através da tremenda infiltração dos seus tentáculos em toda a administração pública, civil, militar e etc. Tem gente infiltrada em tudo que é lugar, chamam carinhosamente de aparelhados. Na realidade, são infiltrados, guerrilheiros infiltrados. Bom, José Dirceu, falado em guerrilheiros, foi o responsável por toda aquela excelente atuação de guerrilha que estupidamente não se considerou como tal, ocorrida no Ceará, de explosão de pontes, explosão de ônibus, explosão, atribuindo isso à polícia civil, à polícia militar, isso é uma questão de polícia. Eu fico admirado da falta de atenção dos nossos governantes, dos nossos responsáveis, de admitir que aquilo plenamente ensaiado, com retiradas, com evasões, com movimentos retrógrados, com avanços, com uma teoria antiga do Vietnã, que era você correr de um lado para o outro, saindo da frente do combate, partindo para a retaguarda e vice-versa, mantendo um minueto de ações, a fim de, foi treinamento aquilo, claro, de guerrilha urbana. E, evidentemente, eu devo ser um pouco retardado, porque poucos ou perceberam isso, ou ninguém se falou disso, e exerceu aí ameaçando de um socialismo, que é outra mentira estrutural. Socialismo é comunismo puro, no padrão nacional, ele apenas é sinônimo de corrupção desenfreada. Eles vão perseguir o exército, vão perseguir aqueles que já estão perseguindo hoje. Hoje em dia acabou a democracia, está todo mundo preso, todo mundo ameaçado, todo mundo intimidado na hora que faz uma declaração contra qualquer membro do judiciário ou membro do executivo. Não, pode xingar a mãe, xingar o que quiser, que não pega nada. Mas no legislativo e no judiciário vai dar Bangu 1, Bangu 2, Bangu 16, Bangu 17, sem nenhum substentáculo legal, e está acontecendo pura e simplesmente. Então, eu estou falando, salve, salve, José Dirceu. Você está indo muito bem no que você está desejando em termos de tomada do poder pelo PT, né? Está angariando adeptos,
está amealhando recursos de várias origens, né? Vamos ver se realmente os nossos comunistas exteriores estão injetando aqui, porque até agora saiu muito e não entrou quase nenhum, para você conseguir desenvolver o PT, o seu plano de tomada do poder novamente. Eu fiz um estudo político, meu pai foi governador de Rondônia, eu tive alguma experiência política em várias áreas, eu tive uma empresa de consultoria chamada Diligentes, que atuou junto à Petrobras, junto a empresas offshore, e eu, durante 20 anos após sair do Exército, eu andei navegando em umas áreas de alta complexidade política e econômica. Eu tenho administração de empresas, ciências contábeis, alguns anos de direito, então me deu um certo arcabouço para entrar no mundo político e verificar os níveis de interesses e de participações de vários órgãos públicos. Eu tive o privilégio de ser o gerente do projeto da instalação da base do forno de gás da Reduc, entre outras coisas pela Tecnip, pelas outras coisas que eu andei fazendo para o Brasil afora. Aí não foi pouca não, foi muita coisa. Até supermercados de Walmart eu implantei em São Paulo. Bom, mas tudo isso, existe uma série de fatores que te tiram uma possível pecha de infantil, visionário, bobalhão, bonzinho, bobinho, te tiram isso e te deixam dentro de um espectro de maturidade e preocupação com a pátria, que eu sei que é um papo meio demodé, mas que é uma realidade. Bom, então, esse primeiro título meu, que é Salve, Salve José Dirceu, é dizer que, infelizmente, um camarada vai a público e diz que o seu projeto é tomada do poder, transformar um país democrático em comunista. E fica por isso mesmo. Não há nenhuma reação. Essa é a questão preocupante do processo. Então, a minha participação modesta nesse problema, nesse percurso, é alertar nossas queridas e insensíveis autoridades responsáveis pela manutenção da democracia nesse país, que eu sei que hoje em dia é quase uma piada, vocês tomem tento e façam alguma coisa. E aí já pula para o segundo tema dessa minha breve digressão, a corda presidente. Bolsonaro, eu não estou entendendo, e eu fiz essa avaliação política, Bolsonaro, já repeti aqui várias vezes, abriu mão do projeto de poder. Mas a ele se filiar ao PL, por exemplo, com o Waldemar da Costa Neto, ele deixar o meu amigo preso no Bangu, Roberto Jefferson, ele tomar determinada, o Iltraub está reclamando, tem uma série de dissensões, a questão do presidente da Anvisa, verdadeiros tiros no pé, um atrás do outro, me levam a uma tremenda preocupação de que isso possa atrapalhar profundamente uma reeleição de Bolsonaro. Que, se não acontecer, seria o caos para essa pobre nação. Eu acho que nossos governantes, eles não são muito inteligentes. Vejam só, vamos ver a história, 2 eventos históricos, por exemplo. O regime feudal francês, ele existia há milênios, totalmente instaurado, esperto, sólido, as diferenças de classes totalmente colocadas, e um belo dia, o povo sentado nas ruas, omisso, como sempre, ovelhas cabisbaixas, e aí Maria Antonieta graciosamente recomenda que não tem pão como um bolos. Uma mulher se aborrece, levanta, junta meia dúzia de gatos pingados fomeados, esquálidos, e faz uma coisa chamada tomada da Bastilha. E a partir daí muda todo o cenário de um sistema com decapitações, revoluções, novos impérios, novas repúblicas, e o caos é instaurado. Será que não corremos o risco de acontecer algo semelhante aqui, face à disfarçatez do governo de permitir todas essas atrocidades, todos esses absurdos que vêm ocorrendo aqui, com uma justiça desmantelada, totalmente inoperante, totalmente
incompetente, totalmente mal posicionada, um legislativo totalmente comprometido, corrupto, incompetente, leis totalmente absurdas, baseado numa Constituição totalmente defasada da realidade. E o segundo fato foi que, será que realmente apenas o aumento de 10 centes no preço do chá, da onça do chá, fez a Revolução Americana estourar e transformou uma colônia inglesa no maior país do mundo depois de uma violenta guerra de secessão? E eu não sei onde é que nossos governantes estão com a cabeça, que não estudam um pouco de história e atentem para a necessidade de, já que se tem algum nível de poder na mão, usá-lo para evitar que determinadas posições ou estruturas ou fundamentos aconteçam e que isso leve ao caos nacional, se leve a um banho de sangue, que se levem a retrocessos de várias naturezas. E eu fico admirado de que ninguém se dá atento disso. Eu já cansei de alertar aqui, falar sobre determinadas condições da vida atual. Os impostos estão extorsivos, continuam extorsivos. O custo de vida está absurdamente alto, muito mais alto que os 10% da inflação oficial. Há um sentimento de frustração nacional sobre todos os aspectos. Andaram se movimentando para falar de uma grande manifestação em 31 de março. Isso não está pipocando. Será que foi esvaziado as grandes manifestações no dia 8 de setembro do ano passado? Será que esse governo não vai ter a sensibilidade de entender que em determinado momento vai ter preciso tomar duras medidas para restabelecer a ordem e o progresso no país? O que adianta esse esforço enlouquecido? O que o Bolsonaro fez em termos de administração pública é mágica pura. Se jogou bilhões de reais em termos de mãos de pessoas, em termos de obras, tudo fruto da não corrupção. A não roubalheira permitiu a ele gerenciar magistralmente os recursos públicos, frutos de impostos extorsivos em todos os níveis. Mas isso aliado à impunidade dos gestores para baixo, tipo prefeitos, tipo governadores, segmentos do governo federal infiltrados e outros, isso leva a um desgaste danado. Eu reconheço o esforço, o trabalho e a capacidade da equipe econômica e de outros que fizeram isso aí. No entanto, estão se perdendo no frigir dos ovos. A situação aqui embaixo está complicada. Esse preço do combustível, ele é uma agressão, ele é extorsivo. Mas como nós fazemos todos os bens, o custo do Brasil está em cima de roda de borracha, e não roda de trem, ou não em roda de hélices, de cabotagem, nós estamos pagando um preço altíssimo por isso. Altíssimo. A disparidade de salários entre os poderes é uma agressão. Você pega um garoto que vai ingressar na carreira de Ministério Público ou de Receita Federal, ele ganha mais do que um general de 4 estrelas com 40 anos de serviço. E tudo fica por isso mesmo. Então, quando eu digo acorda, presidente, eu estou dizendo o seguinte, meu amigo Bolsonaro, não se iluda. Você teria que voltar aos bons tempos, que você teve a coragem moral de abrir a boca e reclamar de uma coisa que era sacrossanta no Exército. Ninguém reclama de soldo, de pagamento no Exército, porque não é patriótico. Mas também não é patriótico você deixar os militares, que não têm direitos nenhum a não ter direitos, a passar fome literalmente, como eu vi na minha casa. Claro que meu pai era um cara diferente, ele tinha 10 filhos. Um soldo de capitão não dava para 3 refeições por dia. Mas isso aí é outra história que um dia eu conto para vocês num filme de terror. Mas, de qualquer forma, foi uma atitude heróica e corajosa que quebrou um tabu. Um tabu que não teve repercussão, como nada tem repercussão nesse país, até aconteceu o Melê, padrão 64. Porque quando, em 97, minha filha entrou na faculdade de medicina, eu não tinha dinheiro como coronel, full queima, para pagar a faculdade dela. É claro que eu não sairia general, porque o exército não dá asa à cobra. Mas eu tive que passar para a reserva, para poder trabalhar no mundo civil, para ter recurso para pagar
a faculdade da minha filha, de 6 anos de medicina, mais 2 depois de coisa. Então, é tudo muito complicado. E isso não está sendo observado, não está sendo visto, as distorções estão campeando por aí. Então esse meu apelo aqui, acorda, presidente, desculpa, vai ser a última vez, não vou me meter mais, mas é preciso realmente se atentar para o que está acontecendo em volta. Eu não desconheço e reconheço a sua luta permanente, o seu desgaste, o seu aborrecimento, mas isso não justifica não atitudes. Agora mesmo tem alguém questionando aí se vai poder falar da vacina, se o presidente vai poder. Isso é um absurdo. Estão questionando dispositivos legais que estão sendo cortados por ordem canetada do STF, através de PSOL e outros SOL da vida, e nada se consegue resolver, a não ser os paliativos, e os grandes problemas continuam intocáveis. E há um sentimento, atentem para isso, pesquisem, há um sentimento público de insatisfação, muito acentuado. Não desconheçam isso. Esse é um recadinho final para o nosso querido presidente, que Deus o reeleja, porque só Deus. E finalmente, aquela célebre frase de exortação, tipo, sigam-me que forem brasileiros, tipo, que Osório cansou de fazer ferido, não, vamos adiante que nós vamos chegar lá. Ok, rapazes, vamos ter que unir esse país todinho em prol de um país melhor. E esse fato não vai ser através da minha pequena participação nessas lives. Não vai ser através dos meus grupos ou dos meus 3 ou 4 mil seguidores, essas pessoas que têm a paciência de me aturar. Não vai ser por isso. Isso tem que ser uma ação de governo. Uma ação de governo. Uma ação psicológica, psicossocial. Tem que ser uma ação de mídia, de comunicação social. Tem que empurrar esse povo para aspirar a mesma coisa e se sentir feliz por estar fazendo parte de um time de vencedor e não de um time fraco que está levando pancada no ringue o tempo todo. Ninguém aplaude o espancado, todo mundo aplaude o espancador. Ou no máximo finge que não está vendo para não ser espancado também. Então, é curto, eu não tenho muito mais o que falar. Acho que ao longo dessas 40 lives que eu deixei por aí, tentei ajudar de alguma forma e vamos ver o que acontece. Agora nós estamos há 10 meses apenas, até menos, né? Outubro, 9 meses aí das novas eleições, e eu vejo que, como último da minha avaliação política que eu fiz do quadro político atual, eu poderia definir isso resumidamente dizendo que Jair Messias Bolsonaro vai ter muita dificuldade, muitos problemas pela frente e que corre grave risco de não ser reeleito. Ou por Lula, ou por qualquer outro que apareça por aí pelo jogo do poder. Mas isso seria lamentável e me preocupa bastante. Bom, eu vou encerrando por aqui, agradecendo a esse ano de convivência, não voltarei, possivelmente mais, e agradecendo a todos aqueles que até me corrigiram, como Duda, meu primo. Você repetiu tudo da vez anterior, coisa de maluco, não liga não, Duda, você é assim mesmo. E aqueles todos que me aplaudiram, apoiaram, parabenizaram, estimularam, quando é que vai ser a sua live? Eu agradeço muito porque eu sinto que de alguma forma eu tentei participar de um Brasil grande, que eu acho que todos nós merecemos. Muito obrigado, para frente Brasil, Deus acima de tudo, né? Deus acima de todos, né? E Brasil acima de tudo. Muito obrigado e até breve.